Você está dormindo profundamente em sua cama quentinha. São 3 da manhã e o silêncio na casa é absoluto. De repente, esse silêncio é interrompido por um barulho ensurdecedor de correria. Do nada, seu gato dispara pelo corredor, como se estivesse fugindo de uma matilha de cães. Ele atropela tapetes, pula nas paredes e faz drift nas curvas. Cena familiar? Hoje vamos desvendar o mistério por trás dessas corridas malucas. Eu te garanto, até o final deste vídeo, você vai descobrir o grande segredo desse comportamento tão estranho. E olha, a resposta vai te surpreender bastante. Você vai entender que esse surto não é um sinal de que seu pet enlouqueceu. Na verdade, existe uma biologia complexa por trás disso. Vamos revelar uma verdade sobre a saúde felina que muitos veterinários não comentam. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários. A que horas o seu gato costuma dar o show noturno dele? Você encara isso numa boa pelo amor que sente por ele, ou isso te deixa totalmente irritado? Vamos conversar. Para decifrar esse enigma peludo, precisamos voltar no tempo. Vamos retornar milhares de anos. Os ancestrais selvagens dos nossos gatos domésticos eram máquinas perfeitas de sobrevivência. Eles caçavam sozinhos, focando em pequenos roedores e pássaros, e seus corpos evoluíram para acumular uma quantidade enorme de energia para um único bote certeiro. A ciência moderna chama essas explosões repentinas de períodos de atividade aleatória frenética. Em inglês, a sigla é FRAP, mas muitos conhecem apenas como zoomies. Isso é um processo fisiológico totalmente normal para todos os felinos. Seu gato, mesmo que coma a melhor ração do mundo em uma tigela de cristal, ainda é um predador por natureza. No DNA dele estão gravados os mesmos programas de um gato selvagem das florestas. Ele foi projetado para descargas de energia curtas, mas incrivelmente intensas. Se essa energia não for gasta durante o dia, ela certamente vai encontrar uma saída à noite ou no início da noite. Agora que já entendemos as configurações básicas do organismo felino, vamos analisar detalhadamente as 20 principais causas dessas corridas repentinas. Então, vamos começar do início. O primeiro motivo está nos instintos ancestrais do seu pet. Os gatos são, por natureza, caçadores crepusculares. Isso significa que o pico de atividade deles é biologicamente programado para o amanhecer e o entardecer. Na natureza, é justamente nesses horários que as pequenas presas ficam mais vulneráveis e saem de seus esconderijos. O gato doméstico vive exatamente sob esse mesmo relógio interno. Quando o sol se põe, um instinto caçador muito antigo desperta no organismo dele. E não é apenas uma vontade de brincar. É um pico hormonal poderoso que exige ação imediata. Quer um exemplo prático? Pense naquela noite típica em que você está relaxado no sofá vendo TV. De repente, o seu gato paralisa, as pupilas dilatam. Ele encara o nada e sai em disparada pelo corredor. Na cabeça dele, ele está perseguindo uma presa invisível e praticando suas habilidades de caça. Muitos tutores acreditam no mito de que os gatos deveriam dormir a noite toda para acompanhar o nosso ritmo. Mas isso é um grande equívoco. O sono dos felinos é dividido em ciclos curtos, e quando chega a manhã biológica deles, que para você pode ser às 4 da madrugada, a energia explode e precisa de uma saída. Eles começam uma caçada imaginária pelos seus móveis, e isso é uma reação perfeitamente saudável de um animal seguindo seu ritmo natural. Mas o que está por trás desse instinto? O segundo motivo, e talvez o mais importante, é o acúmulo excessivo de energia. A maioria dos gatos hoje vive apenas dentro de casa. Eles não saem na rua, não sobem em árvores, nem caçam presas de verdade. A vida deles é confortável até demais, porém falta esforço físico. O corpo do gato continua produzindo toda aquela energia necessária para a sobrevivência na natureza, e isso vai se acumulando dia após dia. Imagine um balão sendo inflado sem parar.
uma hora ele precisa estourar. Aquela correria maluca pela casa é exatamente essa explosão de energia de forma segura. Um ótimo exemplo disso acontece quando você chega em casa cansado do trabalho e, de repente, seu gato começa a escalar as paredes. Isso é um sinal claro de que o laser ou a varinha de penas ficaram guardados por tempo demais. Existe um mito bem perigoso de que gatos adultos não precisam de brincadeiras ativas e que deveriam passar o dia todo apenas dormindo. Mas a verdade é que, se você não dedicar pelo menos 20 minutos por dia para brincar com ele, o seu gato vai dar um jeito de queimar essas calorias sozinho. E esse jeito costuma ser um pique frenético passando por cima do seu rosto às 3 da manhã. Agora, vamos para um dos motivos mais engraçados e, digamos, delicados da nossa lista. O terceiro ponto da nossa investigação tem a ver com o banheiro, e os veterinários chamam esse fenômeno de euforia pós-toalete. Com certeza você já viu seu gato saindo disparado da caixa de areia, como uma bala, logo depois de fazer o número 2. Ele atravessa a casa com um ar de quem acabou de conquistar uma grande vitória. E saiba que existe uma explicação puramente científica para isso. Durante a evacuação, o gato acaba estimulando o nervo vago. Esse nervo percorre boa parte do corpo e está ligado ao sistema nervoso parasimpático. Quando ele é estimulado, provoca uma sensação passageira de alívio intenso e até uma certa euforia. O gato se sente, literalmente, nas nuvens. O cenário é clássico em qualquer casa. O gatinho passa um tempão cavando a areia com toda a concentração do mundo. De repente, vem aquele momento de silêncio absoluto. E, no segundo seguinte, ele arranca do banheiro na velocidade da luz, com o rabo todo arrepiado. Existe um mito engraçado sobre isso. Muita gente acha que o gato está fugindo do próprio mau cheiro, mas isso é pura bobagem. Na verdade, os gatos lidam super bem com os seus odores. Essa correria maluca é fisiologia pura, uma verdadeira celebração de uma boa digestão. Então, da próxima vez que vir esse circuito de Fórmula 1 na sua sala, fique feliz. Isso é sinal de que o intestino do seu bicho está funcionando perfeitamente e ele está se sentindo maravilhoso. A quarta razão vai te deixar em alerta e fazer você prestar muito mais atenção no seu gato. Às vezes, aquela correria repentina é um sinal de desconforto físico, como pulgas, carrapatos ou até mesmo alguma alergia. Imagine se algo te picasse de repente nas costas, bem onde você não consegue alcançar. Sua reação imediata seria levar um susto e dar um pulo, certo? Com os gatos acontece exatamente a mesma coisa. O incômodo súbito de uma picada ou de uma reação alérgica faz o gato sair disparado. Ele está, literalmente, tentando fugir daquela sensação desagradável. Um exemplo bem típico desse comportamento é quando o gato está lá, sentado tranquilamente se limpando, e de repente, a pele das costas começa a repuxar ou tremer. Ele olha para trás rapidamente, pode até rosnar ou chiar, e sai correndo feito louco para outro cômodo. Chegando lá, ele se joga no chão e começa a se lamber ou se coçar freneticamente. Existe um mito perigoso em que muita gente acredita, a ideia de que, se o gato nunca sai de casa e o ambiente é impecável, ele não pode ter pulgas. Infelizmente, isso é um erro. Você pode facilmente trazer ovos de pulga da rua na sola dos sapatos ou na sua roupa. Por isso, se essas corridas do nada vierem acompanhadas de tremores na pele e coceira frequente, vale a pena procurar um veterinário. Às vezes, uma única pulguinha é o suficiente para deixar o bichinho completamente desesperado. Vamos analisar a situação pela ótica da psicologia felina. O quinto motivo é simplesmente a carência. Gatos são criaturas incrivelmente espertas e aprendem rapidinho como adestrar seus donos. Se um gato se sente sozinho ou entediado, ele vai dar um jeito de você olhar para ele. E ele sabe muito bem que ficar sentado quietinho no canto não resolve nada.
Agora, atravessar o teclado do seu computador a toda velocidade. Aí a reação é imediata. Para um gato, qualquer reação humana é uma vitória. Mesmo que você dê uma bronca ou o tire de perto, o objetivo foi alcançado. Você parou o que estava fazendo para olhar para ele. Quem trabalha em casa conhece bem esse roteiro. Você passa horas focado no monitor. O gato vem, se esfrega em você, mas você não liga. Então, ele se afasta um pouco, derruba uma caneta da mesa e sai em disparada num galope louco. Você levanta para pegar a caneta e, bingo, o gato venceu. É importante desmistificar uma coisa. Muita gente acha que os gatos fazem isso por maldade ou para nos provocar. Mas a verdade é que eles nem conhecem o conceito de vingança. Eles apenas usam as ferramentas que funcionam para atingir um objetivo. Se sair correndo faz você largar o celular, é exatamente isso que eles vão fazer. O segredo para evitar esse comportamento é dedicar um tempo de qualidade ao seu bichano antes de ele começar a aprontar. O sexto ponto da nossa análise nos leva de volta à biologia pura. Já mencionamos o termo FRAP, os períodos de atividade aleatória frenética. Vamos entender agora como esse processo funciona na prática. Não se trata apenas de um hábito, mas de um verdadeiro reset no sistema nervoso do animal. Os gatos possuem uma percepção sensorial extremamente aguçada, processando o tempo todo um volume enorme de informações, cheiros, sons e estímulos visuais. Quando esse fluxo sobrecarrega o cérebro, eles precisam extravasar a atenção. Essa correria repentina funciona exatamente como o botão de reiniciar de um computador que travou. Em frações de segundo, o gato salta do repouso absoluto para um estado de excitação máxima. Um exemplo clássico desse comportamento costuma acontecer à noite. O gato pode estar sentado, encarando o vazio, quando, de repente, a ponta da cauda começa a bater no chão. As orelhas se abaixam, o olhar fica vidrado, e do nada, ele dispara em alta velocidade sem motivo aparente. Ele dá 2 voltas velozes pela sala, e logo em seguida, volta a se deitar calmamente, como se nada tivesse acontecido. Existe um mito antigo que ainda assusta muitos tutores iniciantes. A ideia de que esse comportamento indica algum transtorno mental, ou até mesmo raiva. Isso é um erro total. Veterinários afirmam que o FRAP é, na verdade, um excelente sinal de que o animal é jovem, saudável e possui um bom tônus muscular. Se o seu gato faz essas corridas malucas de vez em quando, fique tranquilo. O sistema nervoso dele está em perfeito equilíbrio. Ele está apenas liberando o excesso de energia acumulada da maneira mais natural possível. O sétimo motivo é o desejo de aperfeiçoar suas habilidades. É, ao mesmo tempo, uma brincadeira e um treinamento intenso. Para o seu gato, o apartamento não é apenas um lugar para dormir. É o seu território de caça, o seu campo de treinamento e uma pista de obstáculos. Na natureza, é vital para um predador manter seus instintos afiados. Ele precisa saber como se aproximar sem ser visto, dar botes precisos e escapar de perseguidores. Em casa, o gato simula todas essas situações. Ele cria seus próprios cenários, onde ora é o caçador, ora é a presa. Veja só um exemplo perfeito desse treinamento. O gato se esconde atrás de uma porta aberta, se achata contra o chão e espera pacientemente. De repente, ele dá um bote em um inimigo invisível bem no meio do tapete, dá uma cambalhota, salta para trás e corre para o esconderijo. Todo esse espetáculo é encenado para um único espectador, o próprio gato. Muita gente gosta de misticismo e acredita naquele mito de que os gatos veem fantasmas ou espíritos, e que é por isso que saem correndo feito loucos pela casa. Meio assustador, não acha? Mas a realidade é muito mais simples. O gato está apenas usando sua imaginação fértil. Ele está entediado e resolveu criar sua própria diversão, praticando ângulos de ataque e manobras de esquiva. Então, pode relaxar. Não tem nenhum fantasma aí. O que você tem
é apenas um pequeno ninja entediado em um pijama de pelos. Mas e se essa correria toda não for por alegria, mas por pura ansiedade? A oitava razão é o alívio do estresse e da tensão acumulada. Muitas vezes, esquecemos que os gatos são criaturas extremamente rotineiras e sensíveis. Qualquer pequena mudança no ambiente onde vivem pode gerar um estresse enorme. Móveis novos, barulhos altos vindo da rua, obras no vizinho ou a chegada de pessoas estranhas. Tudo isso faz com que o organismo do gato dispare a produção de cortisol, o hormônio do estresse. E a melhor forma de eliminar esse excesso é através da atividade física intensa. Correr ajuda a queimar a adrenalina e a recuperar o equilíbrio emocional. Pense num exemplo clássico. Você recebe um grupo de amigos barulhentos em casa. O seu gato passa horas escondido debaixo do sofá, morrendo de medo. Quando as visitas finalmente vão embora e o silêncio volta, ele sai do esconderijo. Mas em vez de ir direto para o pote de ração, ele começa a correr loucamente por todos os cômodos. Ali, ele está descarregando todo o medo acumulado. Alguns tutores menos experientes acreditam no mito de que gatos não sofrem de estresse, já que não têm os mesmos problemas que os humanos. Acham que a vida deles é sempre perfeita, mas o estresse animal é real e perigoso. Essas corridas pós-estresse são essenciais para prevenir o desenvolvimento de doenças graves de fundo emocional. Por isso, nunca dê bronca no seu pet se ele sair em disparada após uma situação assustadora. Deixe que ele corra e se acalme naturalmente. A nona razão tem tudo a ver com os sentidos extraordinários do seu pet. Gatos possuem uma audição e uma visão simplesmente fora do comum. Eles conseguem captar sons na faixa do ultrassom e enxergar o menor dos movimentos, mesmo na penumbra. O que para nós é um silêncio absoluto ou apenas uma parede vazia, para um gato pode ser tão hipnotizante quanto uma tela de TV cheia de vida. Aquelas correrias repentinas geralmente são reações a estímulos que nós somos incapazes de notar. Um inseto atrás do armário, o som da água correndo nos canos, um ratinho se mexendo no forro ou até o reflexo dos faróis de um carro passando na rua. Tudo isso faz o instinto do animal disparar instantaneamente. Um exemplo clássico acontece muito nas noites de verão. O gato está lá, tirando um cochilo sossegado na janela, quando, de repente, ele dá um pulo e começa a perseguir algo pelo quarto com a cabeça erguida. Ele está tentando caçar um mosquito ou uma pequena mofinha que você nem consegue enxergar. É por causa dessas habilidades incríveis que surgiu o mito de que os gatos teriam um sexto sentido, prevendo o futuro ou sentindo energias ruins na casa. Mas a verdade não tem nada de mística. É apenas a anatomia perfeita de um predador. Suas orelhas funcionam como radares de alta precisão. Se o seu gato começar a correr e arranhar o cantinho do rodapé do nada, talvez seja bom verificar se há roedores por perto. Seu pet provavelmente os ouviu muito antes de eles se tornarem um problema real. A 10ª razão costuma arrancar sorrisos de quem observa bem os felinos. As famosas correrias após o banho. Gatos são extremamente higiênicos e podem passar horas se cuidando. Mas esse ritual vai muito além da estética. Ao se lamber, o gato massageia a pele com sua língua áspera, o que estimula a circulação sanguínea e as terminações nervosas por todo o corpo. Depois de uma limpeza caprichada, o animal sente uma verdadeira descarga de energia. E se for você quem deu o banho, prepare-se para uma corrida ainda mais épica. Ele corre para secar os pelos o quanto antes, se aquecer e, claro, aliviar o estresse causado pela água. Você com certeza já viu esta cena. O gato está lá, lambendo a pata traseira em uma pose engraçada. De repente, ele termina, dá um pulo, se sacode inteiro e sai em disparada. Ele corre como se tivesse acabado de ser ligado na tomada. Existe um mito de que os gatos odeiam ficar limpos e correm apenas para se sujar de novo na poeira debaixo da cama. Isso é engraçado, mas totalmente falso.
Na verdade, o gato quer recuperar seu cheiro natural, especialmente se você usou shampoo. Já aquela correria depois de se lamber sozinho é puro prazer físico. Com o corpo limpo e o sangue circulando a mil, é o momento perfeito para esticar as patas e dar alguns saltos acrobáticos no sofá. A 11ª razão tem tudo a ver com o horário das refeições. Para um gato doméstico, a comida é a maior fonte de alegria e energia. Por isso, aquelas correrias repentinas podem acontecer tanto antes quanto logo após ele comer. Se o gato corre antes da refeição, é pura ansiedade e expectativa. Ele está tentando te apressar para que você coloque a ração logo, simulando toda a euforia de uma caçada. Já aquela correria depois de um banquete costuma estar ligada ao aumento repentino do açúcar no sangue. O organismo recebe uma carga enorme de calorias e a energia transborda. Um exemplo clássico acontece todas as manhãs. Você vai até a cozinha com um sachê na mão e o gato começa a disparar na sua frente, fazendo zigue-zague entre as suas pernas, correndo até o corredor e voltando. Ele está, literalmente, dançando de alegria. Existe um mito comum de que o gato, ao se sentir satisfeito, deveria ficar preguiçoso e dormir em um lugar quentinho. Mas isso só vale para refeições pesadas em carboidratos ou para animais mais idosos. Um gato jovem e saudável, após ingerir uma proteína de qualidade, sente um verdadeiro surto de vitalidade. O seu predador interno está radiante com o sucesso da caçada à tigela, e ele comemora essa vitória com uma volta olímpica pela casa. Nesses momentos, tente não atrapalhar, mas também evite brincadeiras pesadas logo após a comida, para não causar problemas digestivos. Apenas deixe que ele corra no seu próprio ritmo. O 12º fator que influencia a intensidade daquelas correrias é a idade do seu pet. O passar dos anos transforma completamente o comportamento dos animais. Se você tem um filhote ou um gato jovem de até 3 anos, prepare-se. As maratonas noturnas serão constantes. Gatinhos têm uma energia simplesmente inesgotável. Eles precisam explorar o mundo, aprimorar a coordenação e fortalecer os músculos. Para eles, escalar as paredes faz parte natural do crescimento. Com o tempo, os gatos ficam mais tranquilos e comedidos, e as correrias se tornam mais curtas e menos frequentes. Pense no exemplo clássico de um filhote. Ele pode acordar às 2 da manhã e começar a caçar uma simples tampinha de garrafa plástica pelo chão. Ele vai pular, dar piruetas e correr de um lado para o outro por 1 hora inteira. Já um gato adulto mal vai olhar para a tampinha antes de voltar a dormir. E é aqui que surge um mito bem triste. Muitos donos acham que, se o gato idoso parou de correr, é porque ele está morrendo. Mas não é nada disso. A queda na atividade após os 8 anos de idade é um processo natural do envelhecimento. As articulações podem começar a incomodar um pouco, e o gato simplesmente prefere poupar energia. Por outro lado, se o seu gato de 10 anos ainda dá aquela corridinha alegre atrás de uma bolinha de papel de vez em quando, isso é um sinal maravilhoso. Significa que ele está em ótima forma, feliz e se sentindo totalmente seguro no seu lar. O 13º motivo está ligado à proteção do território. Os gatos são animais extremamente territoriais. Para eles, a casa não é apenas um lugar para morar. É o seu reino particular. O instinto exige que o soberano patrulhe suas fronteiras regularmente para garantir que nenhum inimigo tenha invadido. Às vezes, essa ronda se transforma em uma patrulha frenética. De repente, o gato sente que precisa checar todos os pontos estratégicos da casa o mais rápido possível. Ele precisa deixar seu cheiro nos móveis e garantir que nenhum intruso entrou no corredor. Você já deve ter visto isso acontecer, geralmente à noite. O gato sai em disparada do quarto, pula na janela da cozinha, olha para fora por apenas 2 segundos e corre para a porta de entrada. Ele cheira a fresta da porta e volta voando para o ponto de partida. Território seguro. Existe um mito de que gatos de apartamento são preguiçosos e não têm instinto territorial.
Isso é um erro. Gatos domésticos protegem com a mesma garra sua caixa de areia, sua caminha e até o seu humano. Essas corridas malucas pelo meio da sala são um trabalho sério de segurança. É assim que eles provam para si mesmos que têm o controle total da situação. Por isso, não esqueça de elogiar o seu pequeno guardião por esse serviço tão dedicado. O 14º motivo merece sua atenção total, pois entramos no campo da medicina. Às vezes, uma hiperatividade repentina pode ser sintoma de uma doença silenciosa. Um problema frequente em gatos com mais de 7 anos é o hipertireoidismo. Trata-se de uma disfunção na tireoide que faz o corpo produzir hormônios em excesso, acelerando o metabolismo a níveis perigosos. O gato fica estranhamente agitado, inquieto e parece não encontrar sossego. Ele passa a comer muito, mas, curiosamente, perde peso de forma rápida. Se você notar esse padrão no seu gato idoso, se ele começar a correr pela casa à noite como se fosse um filhote, miar alto sem motivo aparente, pedir comida o tempo todo e parecer magro ou com o pelo descuidado, acenda o sinal de alerta. Muitos tutores cometem o erro de acreditar em um mito comum. Acham que o gato ganhou um segundo fôlego ou que está vivendo uma segunda juventude. Eles ficam felizes em ver o pet tão ativo, mas uma mudança brusca assim em animais idosos raramente é por acaso. Esse excesso hormonal desgasta severamente o coração e os órgãos internos. Se o seu gatinho calmo virou um maratonista do nada, não ache que é apenas alegria de viver. Procure um veterinário e peça um exame de sangue. O tratamento adequado vai devolver a tranquilidade e o bem-estar que o seu companheiro precisa. A 15ª razão tem a ver com o ciclo de sono e vigília. Os gatos passam até 16 horas por dia dormindo, mas o sono deles é complexo, alternando entre o sono profundo e cochilos leves. Quando saem da fase de sono profundo, a temperatura corporal cai um pouco e os músculos ficam totalmente relaxados. Para ligar os motores e entrar em estado de alerta, o corpo precisa de um impulso imediato. Aquela correria repentina logo após acordar serve exatamente para isso. Ela ativa a circulação, aquece os músculos e desperta o cérebro instantaneamente. Veja este exemplo clássico. O gato está na poltrona, encolhido como uma bolinha. De repente, ele abre os olhos. Levanta-se devagar, dá aquele bocejo gostoso e estica bem as patas dianteiras. Depois, as traseiras. E na fração de segundo seguinte, ele dispara da poltrona e voa em direção à cozinha. Essa transição do sono profundo para a velocidade máxima acontece num piscar de olhos. Existe um mito engraçado sobre isso. Muita gente acha que os gatos acordam mal-humorados e irritados, como nós em uma segunda-feira de manhã, e que correm de pura frustração por terem que acordar. Mas o organismo dos felinos funciona de outro jeito. A menos que sejam assustados, o despertar deles é sempre acompanhado por uma descarga de endorfina. Eles acordam cheios de energia e alegria. Esse pique inicial é apenas a forma deles de dizer ao mundo: acordei e estou pronto para a próxima aventura. A 16ª razão da nossa lista tem a ver com mudanças no ambiente que nós, humanos, mal percebemos: os fenômenos climáticos. Os gatos são incrivelmente sensíveis a variações na pressão atmosférica e à eletricidade estática. Antes de uma tempestade, de um furacão ou de uma queda brusca de temperatura, a pressão do ar cai, e o gato sente essa mudança fisicamente, através de suas vibriças, os bigodes e do ouvido interno. Além disso, antes de um temporal, a eletricidade estática se acumula no ar. O pelo do gato acaba ficando eletrizado, o que causa uma coceira chata e gera muita ansiedade. Sem entender o que está acontecendo, o animal começa a correr feito louco pela casa, tentando se livrar desse desconforto. Quem vive em regiões de clima instável conhece bem essa cena. O sol ainda está brilhando lá fora, mas o seu gato, do nada, fica agitado. Ele corre de um lado para o outro,
se esconde embaixo do sofá e logo depois sai disparado pelo corredor. E não dá outra. Algumas horas depois, desaba aquele temporal. Durante séculos, as pessoas criaram mitos sobre esse comportamento. O mais famoso diz que os gatos têm um dom místico de prever o futuro. Eles chegaram até a ser usados como barômetros vivos em navios. Mas a verdade é que não tem nada de magia nisso. É apenas física pura e a sensibilidade aguçada dos seus receptores. Então, se o seu gato der a louca antes da chuva, não brigue com ele. O melhor a fazer é fechar as janelas e checar se o pelo dele não está arrepiado pela estática. A 17ª causa costuma estar no próprio ambiente da sua casa: a falta de espaço vertical. Gatos são seres tridimensionais. Para eles, não basta apenas caminhar pelo chão. Escalar é uma necessidade vital. Eles só se sentem realmente seguros quando conseguem observar o território do alto. Se a sua casa não tem arranhadores altos, prateleiras ou acesso livre ao topo dos armários, o gato simplesmente não tem onde descarregar a energia. Sem ter como subir, ele acaba compensando isso com aquelas corridas frenéticas pelo corredor. Imagine, por exemplo, um cômodo vazio com o piso liso. O gato fica entediado, então ele pega impulso e sai deslizando pelo assoalho até a parede, apenas para tentar variar um pouco os movimentos. Se ele tivesse um complexo vertical, passaria o tempo saltando entre as prateleiras com muito mais satisfação. Muitos tutores iniciantes acreditam no mito de que o chão e um sofá macio são o suficiente e acabam proibindo o pet de subir nos móveis. Mas a verdade é que um gato limitado ao nível do chão vive em estresse crônico. Seus instintos exigem altura, e essa correria constante pela casa é, na verdade, um pedido de ajuda. Tente liberar espaço no parapeito da janela ou instale algumas prateleiras reforçadas na parede. Você vai se surpreender, mas aquela agitação toda durante a noite pode simplesmente parar. O seu gato passará a gastar energia escalando, o que é muito mais eficiente e natural para ele. A 18ª razão está ligada ao olfato. O faro dos gatos é infinitamente mais sensível que o nosso, e uma reação intensa a certos aromas pode desencadear um verdadeiro surto de euforia. Os estimulantes mais conhecidos são a erva de gato, o matatabe e a raiz de valeriana. Mas, além desses, o seu gato pode reagir do nada ao cheiro de alvejante, azeitonas, aos seus sapatos novos de couro ou até ao seu perfume. Esses odores provocam reações hormonais estranhas, parecidas com uma leve embriaguez. Um ótimo exemplo disso acontece na hora da faxina. Você limpa o chão com um produto que tem aquele toque de cloro. O gato se aproxima, cheira o piso úmido e, de repente, se joga de costas, começa a se contorcer e sai disparado pela casa com os olhos arregalados. Existe um mito comum de que apenas a erva de gato consegue deixar os felinos doidinhos, mas a verdade é que qualquer coisa pode servir de gatilho. Alguns gatos começam a correr só de sentir o cheiro de um pepino fresco ou de uma melancia. O cérebro deles recebe um sinal incomum, e o sistema nervoso responde com um pico de atividade. Se o seu pet começar a correr que nem louco logo após você chegar com as compras do supermercado, observe bem. Ele provavelmente encontrou algum cheiro fascinante. E pode ficar tranquilo, isso é totalmente inofensivo, desde que ele não tente lamber ou ingerir produtos químicos. A 19ª razão é especialmente importante para quem tem mais de um pet em casa. O famoso pega-pega social. Gatos que convivem juntos criam uma hierarquia complexa, e a brincadeira de caçador e presa é uma das suas principais formas de comunicação. Eles revezam os papéis. Uma hora um ataca, a outra ele foge, e depois invertem tudo. Isso não só mantém o condicionamento físico, como também fortalece os laços de amizade. Quer ver um exemplo clássico dessa parceria? Um gato está lá, dormindo tranquilo na cadeira. O outro chega de fininho por trás, dá um tapinha no rabo dele e sai em disparada.
O que estava dormindo levanta num pulo e começa a perseguição com miados de alegria. Eles dão 3 voltas alucinadas pela casa e logo depois caem um ao lado do outro para descansar. Existe um velho mito de que os gatos são animais estritamente solitários e que não precisam de companhia. Isso é um grande erro. Na verdade, eles sabem muito bem formar grupos, e essas brincadeiras conjuntas são o melhor antidepressivo natural para eles. Então, se os seus gatos resolverem fazer uma corrida de obstáculos no meio da noite, não brigue com eles. Isso significa que eles se dão super bem e estão se divertindo juntos. Pode ser barulhento, é verdade, mas é o sinal de que seus pets estão plenamente felizes e longe de qualquer solidão ou depressão. E por fim, a 20ª razão envolve a nossa própria atitude e a forma como reagimos. Afinal, como lidar com essas correrias noturnas para que todos consigam dormir em paz? O grande segredo está na rotina. Gatos amam ter horários regrados, e eles se adaptam rapidinho ao seu ritmo, desde que você mantenha uma constância. Se o seu gato resolve dar um show de atletismo de madrugada, é sinal de que o relógio biológico dele está desregulado. E a boa notícia é que resolver isso só depende de você. Quer ver como resolver na prática? É bem simples. Uns 30 minutos antes de você deitar, pegue aquele brinquedinho de vara e brinque com seu gato até ele cansar de verdade, ao ponto de ficar ofegante. Logo em seguida, sirva uma porção pequena de uma comida bem gostosa. A natureza vai fazer o resto. Depois da caça e da refeição, o sono pesado é garantido. Existe um mito muito prejudicial de que devemos punir o gato pela barulheira ou pela correria noturna. Jogar água, prender no banheiro ou gritar com ele é a pior coisa que você pode fazer. O castigo só vai aumentar o estresse do animal, e na noite seguinte, ele vai correr ainda mais. Só que dessa vez, por medo. Com paciência, compreensão e apenas 20 minutos de brincadeira intensa à noite, você resolve esse problema de uma vez por todas. O seu pet vai dormir tranquilo ao seu lado até o amanhecer. Respeite os instintos do seu pequeno predador e você terá o companheiro perfeito. E finalmente, chegamos ao ponto mais importante e surpreendente da nossa investigação. Sabe o que quase todos esses 20 motivos têm em comum? Preparem-se para a grande reviravolta. Aquela correria maluca do seu gato pela casa é o sinal mais claro de que ele se sente em total segurança. Isso mesmo, você não ouviu errado. Na natureza, um animal que vive com medo, sente dor ou está debilitado, jamais desperdiçaria energia com corridas desnecessárias. Ele ficaria escondido, poupando forças para sobreviver. Então, se o seu gato resolve fazer um verdadeiro rally à meia-noite, bagunçando os tapetes e escalando os móveis, encare isso como um enorme elogio a você. Significa que ele está bem alimentado, saudável, sem preocupações e confia plenamente no território dele. Você criou o lar perfeito para ele. Resumindo, lembre-se, a correria dos gatos é uma mistura fascinante de instinto de caçador, necessidade de exercício, alívio de tensão e pura alegria de viver. Não fique bravo com o barulho, tente encarar com paciência e bom humor. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Se essas informações foram úteis para você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo novos conteúdos. E para encerrar, quero saber de vocês. Qual foi a situação mais engraçada ou bizarra que já aconteceu durante uma dessas correrias? O que o seu pet já aprontou ou acabou derrubando? Vou adorar ler as suas histórias nos comentários.